A memória e a recuperação do contestado, ela está extremamente associada à luta pela democratização no Brasil, como já foi colocado, não só nesse filme, como também na peça do Romário Borelli, que, nos anos 70, também vai fazer essa exibição no campus da USP, mesmo com a proibição da polícia e com o apagar das luzes. Eles vão fazer essa apresentação, né? Então, imagina-se, né, as dificuldades na época, né, para operar, né, esse tipo de memória, né, e de produto audiovisual, né, naquele contexto, né, naquela conjuntura. Tá vendo, bandido da República? Vou te cortar! Questões relativas ao contestado estão aí, em 1971, presentes, num certo sentido, estão presentes até hoje, não é? Quer dizer, quem conhece o MST, não é? Quem conhece a demanda pela reforma agrária no Brasil, quem conhece as lutas sociais apagadas, reprimidas na história do país, sabe desse tipo de coisa, né? Desse tipo de presença do passado, né? Digamos assim. Uma presença que, às vezes, é até meio fantasmagórica, né? A questão da luta pela terra, ela tem um destaque do início ao fim do filme, né? E começa com a expulsão daqueles agricultores, com a morte, com a execução, né? E depois até com aquele ataque à madeireira, né? E a destruição dos títulos de propriedade, né? Parece que foi quando houve a exibição do filme. Acho que o Silvio vai recordar isso melhor. A parte censurada foi aquela do grito de chega de pobreza, né? Quando ele estava rasgando a terra é nossa, chega de pobreza. Ou seja, na hora que ele está rasgando os títulos de propriedade, essa foi a parte censurada pela censura federal, né? Então, acho que é revelador, né? Até como preocupação naquele tempo, né? Chega de pobreza! Chega de pobreza! Bora contigo! Há toda uma referência, então, a esse tipo de repressão militar, não é? De luta pela terra. Quer dizer, não se trata apenas do momento do contestado que a gente encontra ali. E há vários signos, do tipo a bandeira vermelha, quer dizer, esse tipo de coisa que escapou da censura, porque, bom, o pessoal usa a bandeira vermelha, é o Divino Espírito Santo, né? Trata-se de uma luta pela terra, mas é também algo que é embasado misticamente, né? Devido a essa religiosidade tão presente aí nas lutas e na vida, né? Do povo brasileiro, né? Eu fico assustado, até estava comentando com o Zeca Pires, eu fico assustado como é que a gente conseguiu isso naquela época, em plena ditadura Médici, onde a delegacia de polícia mandou que os figurantes fossem fichados. A gente evitou isso, mas a polícia chegou lá e queria fichar os figurantes, porque saiu uma notícia, uma brincadeira de mau gosto no Jornal do Caçador, dizendo que nós estávamos fingindo filmagem, mas, no fundo, nós estávamos treinando guerrilha. E realmente, o tiro é o que não falta nesse filme. A imagem de São Sebastião, pela memória local, vários caboclos dizem que, ao final da guerra, o capitão Rosinha, que é o capitão Vieira da Rosa, que depois virou general, prendeu a imagem. Eles contam isso, que a imagem foi levada presa para Florianópolis, e que só muito tempo depois soltaram o santo, né? Então, até a imagem, né, estaria presa. E acho que, com relação aos símbolos religiosos, realmente há um estudo, né, do Silvio e da sua equipe, né, sobre aqueles personagens, né? Por exemplo, o Ricartes, né, que é um par de França, e todos os pares de França, que eram uma espécie de guarda de elite cabocla, tinham um colarzinho, um patuá pendurado, com uma reza de proteção, né?
Essas rezas de proteção normalmente eram individuais, eram nominais àquele indivíduo que as carregava, né? E frequentemente repetiam partes daquela prece de São Jorge, essa que aparece na música ao final também do filme, né? Que o meu corpo não vai ser alcançado nem por faca, nem por pensamento e nem qualquer outra forma, né? Então, existe uma reza do fogo, uma reza do ar e uma reza da água, com variações, né, dessas rezas de proteção, né? Isso aparece, né, incorporado, e eles chamam, ao mesmo tempo, de pares de França ou pares de São Sebastião. São Sebastião, ali, dentro desse exército encantado, é uma pessoa de destaque. O primeiro plano do filme é desfocado, quase um cinegrafismo, é do arame farpado. A gente custa perceber no início, e aí fica aquela coisa embaçada, e você vê, bom, aquelas linhas, né, desfocadas ali são de arame farpado, né? Já uma primeira grande metáfora visual já surge no filme para que se dê início a essa questão da luta pela terra, né, quando grandes fazendeiros e a estrada de ferro estrangeira, né, participa daquele tipo de regime de ocupação ou desocupação, né, de terras, dado que os caboclos e os lavradores pobres e outros fazendeiros e tal já moravam ali naquela região, como a gente percebe. Como aparece no início, né, do filme, ele é baseado no romance do escritor de Campos Novos, o Guido Vilmar Sassi. Bom, o Guido opta, né, por construir um paralelo com o Êxodo do Antigo Testamento, né, ou seja, a fuga do Egito e uma geração que vai ser criada no deserto até um determinado momento para a chegada numa terra prometida, né? Então, esse sentido é condensado na saída de Taquarussu para Caraguatá. São os 2 primeiros redutos. Claro que, com isso, né, o autor sabia, né, que a guerra continua mesmo depois de Caraguatá e tudo mais, mas faz uma compactação, né? E no cinema também é necessário fazer isso, né, porque a guerra é extremamente longa, né, extremamente prolongada e com vários personagens, né, que seria impossível colocar no espaço do filme, né? Aquele pai velho, ele pode ser o Eusébio Ferreira dos Santos, de Taquarussu, pode ser o Chico Ventura, também de Taquarussu, pode ser o Elias de Moraes, que foi chefe em Caraguatá, né, que ocupavam, né, aquele tipo de espaço, né, de liderança, né? Paulo, você tem toda a razão ao dizer que o itinerário daqueles pelados indo em direção a Caraguatá é uma espécie de uma reedição bíblica, não é? De uma fuga dos eleitos, não é? Quando eu li o romance, a primeira coisa que me veio à cabeça, porque eu passei semanas naquela época, no final dos anos 60, procurando locais de filmagem, e me surpreendi que não tinha pinheiro nenhum mais no centro-oeste de Santa Catarina. Então, eu disse, não, isso é o que o Sassi quis dizer. Eu disse isso para ele uma vez, ele ficou me olhando. Ele era uma pessoa monossilábica, morava no Rio de Janeiro, eu conheci muito lá. Eu disse, sabe, a primeira leitura que eu fiz do teu livro, A Geração do Deserto, é isso, era uma geração de uma terra desertificada pela Lumber, desertificada pela chegada do capitalismo, desertificada pela estrada de ferro. Ele ficou me olhando, mas a minha primeira leitura é essa, que você vê, eu também fiz uma leitura do romance que o próprio romancista não tinha pensado. E o meu roteiro, que é uma coisa escrita a 4 mãos no início, com Oscar Milton Volpini, que é um jornalista e escritor gaúcho, que mora em Curitiba há muitos anos, a gente fez o roteiro juntos, a partir do livro. Mas a estrutura anedótica do livro do Sassi é uma estrutura quase hollywoodiana, é uma coisa assim, meio assim, capa-espada, um pouco mocinho bandido. Eu e o Oscar Milton Volpini desmobilizamos isso a partir das nossas convicções e a partir de um livro antológico chamado Casa Verde, do Noel Nascimento.
Então, a gente fez um mix entre as nossas convicções. Nós estamos no final dos anos 60, luta armada se desenhando. Eu mesmo participava da ação popular, eu participei de lutas clandestinas. Só no final dos anos 60, 69, 70, e aí que eu me desliguei da AP, porque eu achava que aquilo era realmente o muro de Berlim na minha vida pessoal caiu ali, naquele finalzinho ali do início dos anos 70. E não era a minha praia. Tinha que fazer autocrítica, que o cinema é uma coisa burguesa, que o cinema era nas reuniões de células, que o cinema era uma coisa capitalista, que era uma coisa para oprimir o povo. Enfim, eu fiquei muito magoado com isso, passei meses sofrendo com isso, depois de ter feito O Lance Maior, que é um filme urbano, um filme que trata... hoje ele sobrevive, tem 44 anos, ele está inteiríssimo ainda, aquela problemática da greve, de furar a greve, de querer subir na vida. Tudo isso está igualzinho. O filme é um culto do Canal Brasil. Eu tive que fazer autocrítica, de fazer um filme burguês, de não fazer um filme pop. E quando eu fiz A Guerra dos Pelados, eu me lembro que vários... O Paulo Stuart Wright, que é era uma das lideranças da AP, um dos desaparecidos do golpe de 64, o Paulo Stuart Wright era perseguido pela polícia do Brasil inteiro, pelo Exército. Ele foi em São Paulo, no Cine São João, assistir. Eu homiziava ele na minha casa em Curitiba, cuidava das coisas dele, da mulher dele, que morava num município próximo de Curitiba. Ele dormia na minha casa, enfim, ele disse, um dia ele chegou lá e disse, sabe que anteontem eu fui no Cine São João, agora perseguido pelo Exército, foi lá e comprou um ingresso, foi no Cine São João, e fez uma crítica ao filme, me passou horas falando sobre o filme, mas o filme não fez verão, porque era um filme incômodo para aqueles tempos. Embora tenha tido talvez o melhor lançamento que eu tive em cinemas populares, pop, foi A Guerra dos Pelados, Cine São João, o cinema de maior renda média do Brasil, entrou em várias capitais, em grandes cinemas, e, no entanto, o filme não andou, entendeu? Porque mexeu, não sei, o homem comum, aquele que vai ao cinema. A gente imaginava que as pessoas que vêm do campo e moram na cidade, ficam com aquela nostalgia do campo, cavalo, horizontes, e que aquele lavador de pratos da São João, aquele cobrador de ônibus, ficaria feliz da vida, aquele pobre das grandes cidades ficaria feliz da vida depois daquele êxodo que ele fez para tentar subir na vida e continuou pior na cidade. Queria gostar de ver esses caras lutando, brigando, e, no entanto, o filme foi um fracasso e até confundido por Pelados. Muita gente foi ver o filme pensando que devia ser sacanagem. O sacanagem nunca saiu de cartaz, né? Como combinamos. Sabemos que o palavrão de 1500 continua sendo usado hoje. A única coisa que não se deteriora numa língua é o palavrão. O palavrão de 1500 ou da Roma Antiga é o mesmo de hoje. Ele me deixou como assim, um saldo de responsabilidade com relação ao contestado. E nesses últimos 40 anos, esse tema nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre acompanhei e sempre fiquei muito, muito agastado com o fato de o contestado estar sumindo, do contestado estar ficando invisível. Aí, com os trabalhos geniais, não é porque o Paulo Pinheiro Machado está aqui do meu lado, mas o Paulo é um dos responsáveis por estar evitando a morte do contestado, e outros tantos que estão no meu filme, O Contestado Restos Mortais, tem 15 doutorados lá, tudo cachorro grande, tudo trabalhos profundos de grande pesquisa, uns com uma conotação mais comuna, outros uma conotação mais historiográfica, outros mais liberais, enfim, um olhar. O contestado é como se fosse o oeste americano. Ali dá para fazer centenas de filmes, dá para fazer muitas séries, muitas minisséries, e, no entanto, praticamente o contestado, a única obra ainda de ficção que foi feita há 42 anos atrás é A Guerra dos Pelados. Não faz mal. Desta vez eles pegaram a gente. Mas esta guerra nós ainda vamos ganhar! E que gostaria de convidá-los a assistir a partir da próxima sexta-feira, no Beira-Mar, um filme